Olá! Sabe, a comunicação parece uma coisa bem simples, né? Alguém fala, outra pessoa escuta. Mas e o que acontece por baixo dos panos? Hoje a gente vai mergulhar fundo na psicologia da comunicação para entender como as mensagens que a gente troca, muitas vezes sem nem perceber, acabam moldando nossos pensamentos, sentimentos e até a realidade à nossa volta. Vamos imaginar essa cena. Uma pessoa está lá, super empolgada, apresentando uma ideia genial numa reunião. Mas aí ela nota que o pessoal está meio aéreo, olhando para o lado, dando umas respostas vagas. O que está acontecendo de verdade ali? Será que a mensagem que não foi clara? Ou será que existem outros fatores psicológicos em jogo, bem mais profundos do que as palavras que foram ditas? É essa dimensão que a gente vai desvendar, começando de dentro para fora. Então, para a gente entender a comunicação, primeiro a gente precisa entender como que estamos nos comunicando. A jornada começa bem aqui, no indivíduo. Como é que a nossa mente, essa máquina super complexa de ideias e emoções, é construída antes mesmo da gente dizer a nossa primeira palavra? Olha, tudo começa em casa, no que a gente chama de socialização primária. A família é o nosso primeiro universo. Pensa só, é ali que a gente aprende não só as palavras, mas o que significa um sorriso, qual é o tom de voz de preocupação, ou como um abraço pode passar segurança. São os tijolinhos fundamentais da nossa identidade. E aí depois vem a escola, a socialização secundária. Se a família foi o nosso planeta natal, a escola é tipo a nossa primeira viagem pela galáxia. De repente, a gente descobre que existem outras famílias com outras regras, outros jeitos de ver o mundo. É nesse momento que a nossa identidade pessoal começa a negociar o seu lugar dentro de uma identidade social muito maior. E aqui está o ponto central. Esses dois processos, juntos, constroem o que a gente chama de mente. A nossa experiência consciente não nasce do nada, sabe? Ela é o resultado direto da socialização. E é exatamente essa experiência que os pioneiros da psicologia, como o Wundt, tentaram mapear cientificamente lá atrás, mostrando que a mente é, na sua essência, um fenômeno social. E essa citação da Sylvia Lane resume tudo de um jeito brilhante. Ela lembra a gente que nós não existimos isolados. Nossa mente, nossa identidade, tudo que a gente é, no fundo, é uma construção social, que nasce da nossa relação com os outros. Bom, agora que a gente já entendeu como o eu é construído, vamos para o próximo passo, o encontro com o outro. Como é que a comunicação funciona de verdade quando duas mentes interagem? Dialogar parece simples, mas é uma coisa incrivelmente complexa. Por quê? Porque não é só uma troca de informações, é um encontro de universos. Quando duas pessoas discutem um filme, elas não estão falando só do roteiro, elas estão falando a partir das suas memórias, medos, visões de mundo. É por isso que simplesmente conversar quase nunca garante o entendimento. Agora, se prepara para esse número que é bem interessante. Segundo o antropólogo Ray Birdwhistell, as palavras que a gente usa representam só uma pequena fração do que estamos comunicando, apenas 35%. Então, onde é que está o resto da mensagem? O resto da mensagem está aqui, ó, nos 65% da comunicação não verbal. É isso que transmite a verdadeira intenção. É a diferença entre um sim dito com um sorriso e um sim dito olhando para o chão. É o tom de voz, a postura, o olhar. É ali que a conversa de verdade acontece. E muitas vezes em silêncio. E para complicar um pouquinho mais, essa linguagem não verbal não é universal. O mesmo gesto pode ter significados totalmente diferentes dependendo da cultura. O sinal de ok é um exemplo perfeito. No Brasil significa que está tudo bem. Já no Japão pode se referir a dinheiro. E na França pode significar zero ou inútil. Isso mostra como é fácil uma mensagem se perder na tradução cultural. Certo, já vimos o selfie e a interação com o outro. Agora, vamos ampliar ainda mais o foco para entender como a sociedade e a cultura moldam a nossa realidade compartilhada, muitas vezes sem que a gente nem se dê conta. Para a gente conseguir navegar no mundo social, a gente usa um conceito fundamental: as representações sociais. Pensa nelas como se fosse um software mental que é compartilhado por um grupo. São os atalhos do senso comum que nos ajudam a dar sentido a tudo, transformando o que é complexo, tipo uma crise econômica, em algo familiar e que dá para discutir. E como é que esse software é criado? Basicamente, por dois processos. Primeiro, a ancoragem. Quando a psicanálise surgiu, as pessoas a ancoraram em algo que já conheciam, a confissão religiosa, por exemplo. Depois vem a objetivação. A ideia abstrata da mente foi objetivada na imagem de um iceberg, com o consciente ali na ponta e o inconsciente submerso. Pronto, o que era estranho se tornou familiar. Essas representações podem acabar virando ideologia, que muitas vezes funciona de um jeito sutil,
através de ditados e crenças que a gente aceita como verdades naturais. Por exemplo, a frase, o trabalho dignifica o homem. Parece positiva, né? Mas ela carrega uma série de ideias prontas sobre o valor e a função de uma pessoa na sociedade. Outro exemplo poderoso é aquela ideia de que a pobreza é resultado de falta de esforço individual. Essa é uma forma de ideologia que joga a responsabilidade de uma questão social e estrutural complexa no colo do indivíduo, escondendo outras causas e, claro, outras soluções. Isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental. Quando a gente escuta essas verdades do senso comum, vale a pena parar e pensar: a quem essas ideias realmente servem? Quem se beneficia quando todo mundo pensa dessa forma? Questionar isso é o primeiro passo para ter uma comunicação mais consciente. Ok, já passamos pela teoria. Vamos ver agora como tudo isso se conecta e aparece num ambiente de alta pressão, onde a comunicação é tudo. O local de trabalho. No ambiente de trabalho, é super importante diferenciar estresse de burnout. Pense assim, o estresse é como correr uma maratona. É exaustivo, mas tem uma linha de chegada e um tempo de recuperação. Já o burnout é como tentar correr essa mesma maratona todo santo dia, sem parar. É o esgotamento total e crônico dos recursos. O burnout se apoia em 3 pilares. Primeiro, a exaustão emocional. A bateria chegou no zero e não carrega mais. Segundo, a despersonalização. Uma distância cínica do trabalho e dos colegas, como se a pessoa estivesse assistindo a um filme da própria vida. E, por fim, a sensação de ineficácia, aquela crença de que nada do que se faz importa ou tem algum valor. E aqui tudo se conecta. Falhas de comunicação, falta de reconhecimento, conflitos, isso não é probleminha pequeno. São fatores psicossociais que, quando se tornam crônicos, levam diretamente ao estresse e ao burnout. O jeito que a gente se comunica no trabalho não afeta só a produtividade, afeta a saúde mental e física das pessoas. Então, vamos recapitular a nossa jornada. A comunicação começa dentro de nós, como um eu que é moldado pela socialização. Ela acontece de fato no encontro com o outro, onde o não verbal muitas vezes fala mais alto. É influenciada pelo coletivo, por ideias que a gente toma como verdade. E, finalmente, tem consequências reais e palpáveis na nossa vida, como a saúde no ambiente de trabalho. E isso nos deixa com uma reflexão final. A comunicação não apenas descreve a realidade, ela constrói a realidade. Cada conversa, cada gesto, cada mensagem compartilhada está ativamente moldando o mundo ao nosso redor. A pergunta, então, não é só o que dizemos, mas sim que realidade nós estamos juntos construindo com a nossa comunicação.